Sem mais delongas, vamos à mensagem desta noite. Feche seus olhos. Fale com Deus por mais alguns instantes. Faça uma oração sincera ao Senhor agora. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou durante este fim de semana. Como é bom te servir. Como é bom pertencer ao Senhor. Como foi precioso ver hoje à tarde aqui tantas famílias sendo renovadas, tocadas, transformadas. Como é bom desde o culto da manhã, os 2 cultos pela manhã, o culto que já tivemos agora à tarde, ver tantas salvações, tantas pessoas se entregando ao Senhor, tantas pessoas tomando decisões pontuais em suas vidas. Mas eu oro para que o Senhor se revele a nós novamente neste culto, nesta celebração das 18 horas. Eu sei que é uma porção especial para o teu povo aqui, porque para cada povo, para cada coração, o Senhor tem coisas diferentes. Porque o Senhor nos trata no coletivo, mas nos trata também na individualidade. Portanto, agora eu e meus irmãos, nós nos aquietamos. Nós entregamos como louvor, como adoração ao Senhor, a nossa não movimentação, a nossa atenção não dividida, o nosso foco exclusivo nas coisas do Senhor, naquilo que o Senhor quer conversar, falar aos nossos corações. Certos de que um toque do Senhor é tudo o que precisamos. Certos de que quando nos dispomos a ouvir a Tua voz, algo no nosso interior muda. Já te adoramos por tudo aquilo que viveremos nesta noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro assim. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Vamos conversar sobre destinos. Passado, presente, futuro, decisões. Decisões diárias, destinos eternos. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz: considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 14, 12, este eu gostaria que você lesse comigo em alta voz. Posso contar contigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem. Pegou? Entendeu? Talvez se fosse na versão atualizada de 2026, nós falaríamos que há caminhos que têm sabor, vida. Pegou? A Bíblia é mais atualizada do que qualquer meme dos nossos dias. Existem caminhos que parecem ser certos. Existem caminhos que talvez na lógica humana podem até ter sentido. Mas quando eu falo de destinos, eu estou falando sobre um estilo de vida, uma escolha, uma decisão que vai repercutir por toda a minha jornada de vida. E cada decisão que eu tomo aponta para um caminho. E cada caminho carrega um destino. Não há como você chegar no teu destino sem passar por caminhos. Caminhos esses que podem ser certos ou podem parecer certos. Uma verdade é clara: ninguém caminha para o erro porque gosta de errar. Pelo menos pessoas que estão numa normalidade. Existe alguém aqui que gosta de errar? Que gosta de fracassar? Que gosta de escolher o pior caminho? É óbvio que não. Se você está bem na sua saúde mental, se você é uma pessoa normal, é óbvio que você quer escolher o certo. Entretanto, o texto que nós lemos nos mostra que mesmo parecendo certo, existem alguns caminhos que ao longo da jornada vão nos levar para a morte, não para a vida. Eu quero te levar a entender, nestes poucos minutos,
a importância da sabedoria, do discernimento quanto a escolhas do caminho na vida. Porque escolhas, meu irmão, não são esporádicas, escolhas são diárias. Todos os dias, a todo momento, a todo instante, você tem escolhas a tomar. Escolhas são colocadas diante de você. E uma vez que fazemos aquela escolha, uma vez que decidimos um caminho a seguir, a certeza que nós temos é que ele vai nos levar a um destino. Se você gosta ou não do destino, isto não vem ao caso. Uma coisa é fato: escolher um caminho, este caminho te levará a um destino. E o nosso bem mais precioso na vida é o tempo. Com ele adoramos a Deus, com ele amamos a família, com ele servimos as pessoas. Sem tempo, nada disso acontece. É por isso que Satanás, o inimigo das nossas almas, quer nos fazer ter escolhas equivocadas. Porque diante de escolhas equivocadas, perdemos tempo. Perdemos momentos. E alteramos o nosso destino. Eu quero que você entenda nesta noite que não existe escolha pequena quando o assunto é caminho, quando o assunto é futuro, quando o assunto é destino. Toda decisão é uma seta apontando para algum destino. Eu quero contar 3 histórias para você hoje. 3 histórias. Personagens diferentes, que escolheram caminhos diferentes e que os conduziram também a destinos diferentes. A primeira história é a história de 4 jovens pescadores. Eu quero conversar com você sobre o caminho dos sonhos. A história se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu, então, separando as suas redes, Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que levou 4 rapazes em tenra idade a seguirem a Jesus? O que levou Pedro, André, Tiago e João imediatamente largarem tudo e seguirem esse caminho? É como se Jesus dissesse para eles: olha, parem de sobreviver, comece a viver com propósito. Eles não largaram apenas as suas redes, eles largaram um futuro previsível. Era muito claro, diante da economia local e a época, que talvez não alcançariam uma exponencialidade, mas era um sustento digno de um futuro previsível. Mas ao mesmo tempo que o futuro era previsível, talvez eles se enxergassem em uma vida sem horizonte, sem propósito. Lembre que o povo judeu, o povo de Deus, neste momento está sem território. Lembre-se que aqueles viviam debaixo do jugo e da opressão do Império Romano. Ou seja, não havia nenhuma forma deles burlarem o sistema, deles romperem com o sistema, deles alcançarem um crescimento, porque eram judeus, estavam debaixo de um império, ou seja, precisavam fazer apenas o que o Império Romano mandava fazer. E é óbvio que o Império Romano não permitia que nenhum destes judeus crescesse, avançasse. Então, era um futuro previsível? Era, mas sem muita expectativa, sem muito propósito de vida. Tá bom, eu vou ficar aqui no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas todo dia, e eu não sei nem para que eu estou fazendo. Um trabalho que pagava as contas, mas não dava sentido. E quando Jesus olha nos olhos daqueles homens, ele diz: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Algo começa a arder no coração daqueles 4 jovens. Eles talvez são levados a uma imagem da infância. Para o judeu era muito significativo isso, porque o menininho judeu, uma criança que fazia parte do povo de Deus, eles eram ensinados pela Torá,
pelos livros da lei, desde pequenininhos. Eles eram inclusive incentivados a decorar estes livros. Porque já no final da sua infância, início da adolescência, eles se apresentariam aos rabinos, aos mestres da lei. E se de repente eles se destacassem, se de repente os rabinos conseguissem enxergar uma dedicação extra, alguém que se sobressaísse e tivesse um talento especial, este então era chamado a ser um discípulo, um seguidor daquele rabino. Eram os talmidins. Era o sonho de vida de todo judeu, porque lembra, eu acabei de dizer o contexto para você. O povo judeu não conseguia ter expectativas no que diz respeito à economia local. Estavam debaixo de jugo, de opressão do Império Romano. O que restava para eles era se apegar à lei mosaica e aquilo que eles tinham como base então do seu conhecimento, a religião, aquilo que os conduziu até aquele presente momento. Era muito significativo para um garoto judeu se tornar um talmidim entre tantos e seguir um rabino, onde de repente ele poderia se tornar também um mestre, também um líder religioso, que teria aí sim um destaque, uma proeminência e até uma certa relevância dentro de todo aquele contexto social de opressão de um império. Mas os discípulos que nós estamos conversando aqui, eles já não estavam mais na idade de serem escolhidos. Pedro principalmente, você vê isso porque Pedro precisava já pagar impostos, já naquela passagem bíblica que você conhece, onde Jesus tem aquele milagre performado, a moeda na boca do peixe para pagar o seu imposto de Pedro. Os outros a Bíblia não diz, mas dentro de estudos, dentro de entendimentos de muitos historiadores, teólogos, você vai ter aí um consenso de que eram adolescentes, já para jovens, mas não nesta idade de fim da infância, onde eram escolhidos. Então, o tempo deles passou. Talvez foram desprezados, talvez não tinham tanta capacidade quanto outros amiguinhos quando eram crianças, e já estavam aqui até desiludidos, pescando, dizendo: olha, perdemos uma grande oportunidade da nossa vida. Mas de repente, chega um rabino meio que diferente. Era um mestre, era alguém a ser seguido, mas carregava uma mensagem muito diferente dos mestres da lei da época. Era alguém que não falava só de teoria, mas agia, vivia. A prática era diferente. Então eles, já observando aquele que passava, de repente vem este cara chamando eles e dizendo: ei, venham e me sigam. Talvez a cabeça deles seja levada lá para aquele momento de infância, e eles: nós fomos desprezados, ninguém confiou em nós naquele momento, mas agora tem alguém nos chamando para segui-lo. Tem um mestre me chamando para dar significância e propósito para a minha existência. Eu vou poder finalmente parar de viver apenas para pagar contas, mas eu consigo enxergar agora que existe um futuro de esperança. Existe propósito para eu fazer o que eu estou fazendo. Jesus estava dizendo: existe algo maior, existe um caminho mais excelente. E nesta dinâmica moderna e globalizada que vivemos, talvez nos encontramos da mesma forma, correndo atrás do vento, nos esforçando dia a dia somente para pagar as contas, somente para sermos bons cidadãos, somente para sobrevivermos, e não encontramos propósito. O porquê fazemos? Por que você acorda todos os dias para fazer o que faz? Por que você está naquele ambiente de trabalho? Por que você tem tua empresa? Por que você faz o que faz? Será que você já encontrou propósito para isso? Será que você já entendeu que a vida, ela gira em torno de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e o lugar que Ele te plantou, na verdade, é só uma máscara pelo qual Ele quer se apresentar ao mundo através de você? Mas pessoas sem propósito só correm atrás do vento. Aqueles garotos não. Aqueles jovens entenderam e eles disseram: nós queremos.
Jesus dizia: olha, eu quero que vocês sonhem, eu quero que vocês tenham um sentido, que vocês possam ir além da Galileia, eu tenho um novo caminho de vida. Quantas pessoas hoje estão presas num caminho confortável, mas vazio? Trabalham, produzem, ganham, mas não sabem nem o porquê ganhar dinheiro. Jesus não te chama para perder tudo por perder. Ele te chama para perder tudo para ganhar sentido. E o problema não é errar uma vez, é insistir no caminho errado. Aqueles jovens sabiam que o caminho certo era seguir aquele mestre que estava dando propósito para a sua vida, propósito para a sua existência. E aqui eu tenho uma dica para você que está aqui me ouvindo nesta noite: avalie os teus caminhos. Não ouça esta mensagem por ouvir. Não venha para este culto de forma protocolar. Avalie os teus caminhos enquanto eu estou conversando contigo. Se você acha que não está trilhando nenhum caminho: não, pastor, eu estou tranquilo, esse papo aí não me pega não, eu não estou trilhando nenhum caminho não. Bom, a inércia já é um caminho. A neutralidade não é uma opção. Quando você escolhe a neutralidade, você já tomou escolhas, você já tomou uma decisão que já vai te apontar para um caminho. Você nunca vai chegar onde você não enxergou primeiro. Será que você está numa encruzilhada? Será que você está num caminho onde você não sabe para onde seguir? Às vezes acontece. Eu sou meio perdido com localização. Lá no top, eu vejo os ADMs, eu vejo o pessoal, o pastor Lucas Meira, que é bom de localização. Ó, vai para cá, vai para lá. Para mim, eu estou tudo no meio do mato. Eu ficava toda hora perguntando: para onde que a gente vai agora? Qual que é o caminho para seguir? Aí ontem eu saí. Ontem eu tive que vir sozinho, porque eu tinha um casamento para fazer. E aí, saí com pressa, tá? Meio com pressa, tinha casamento, tinha Juventude Alive ontem. E eu saí com pressa, peguei o carro e não tinha chovido ainda. A estrada estava boa até. E eu péssimo de localização, a internet acabou. E aí de repente, sabe aquela encruzilhada? De frente com uma cerca, um caminho para a direita, outro caminho para a esquerda. Aí eu falei: agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Sempre tem um caminho que parece mais lógico, eu não sei porquê na nossa cabeça, é ou não é? Sempre, sempre. E aí eu falei assim: eu vou pelo caminho mais lógico. Era o caminho que parecia que estava mais lisinho, estava mais tranquilo. Eu falei: eu acho que deve ser aqui. E aí eu virei. De repente eu começo a ver, cara, eu estou indo muito rápido. E eu não estou chegando em lugar nenhum. Eu acho que é a hora de eu parar. Aí eu paro o carro, sem internet. Só que aí o GPS funciona. Ele não funciona o caminho exato, mas ele dá lá mais ou menos o bonequinho azul lá, ele vai mostrando qual que é a direção. E aí eu percebo, a hora que eu parei o carro, a hora que eu olhei aqui, eu falei assim: eu estou indo para a direção totalmente oposta. Aí eu parei, aí eu voltei. Aí eu voltei para o mesmo lugar de onde eu estava. Esperei um pouquinho, roguei ao Senhor para que Ele desse internet. O anjo do 5G deve ter chegado lá e colocado na hora. Apareceu a internet. Eu falei: agora vai dar certo. Aí não era nem um pouco lógico o outro caminho. Eu sei que eu virei e deu certo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar num lugar onde você entenda que tem momentos que a lógica humana não serve para você encontrar o melhor caminho. Eu quero chegar num momento onde às vezes a gente está tão acelerado, a nossa vida está cheia de afazeres, nós estamos tanto na mentalidade de produzir, fazer, e nós simplesmente estamos andando, porque é lógico, porque eu acho que é o mais fácil, e estamos indo para muito longe do nosso destino, e não estamos percebendo. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para parar um pouco, porque tudo que a gente precisa fazer às vezes é parar, é respirar, é andar devagar, diminuir a marcha, recalcular a rota. No giro alto não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para você, que é um filho de Deus, só existe um caminho. É o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Segunda história. O caminho de Emaús. O caminho da desistência. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Antes de morrer, ele deu uma instrução. E a instrução era simples. Vocês deverão permanecer. Vocês vão permanecer. Porque ao terceiro dia eu vou vencer a morte. Jesus não deixou os discípulos despreparados. Jesus disse o que aconteceria. Mas ele foi preso, ele foi açoitado. Os discípulos viram todo aquele sofrimento. Muitos correram, muitos fugiram, outros negaram. Sexta-noite, nada. Sábado, nada. Bom, chega o domingo de manhã. Jesus venceu a morte e ressuscitou, mas nem todos viram. E nesse meio tempo, a Bíblia nos conta a história de dois personagens, Cleopas e seu amigo. Este nós não sabemos o nome. Eles desistem de esperar. Talvez a pressão, talvez os comentários maldosos do tipo: olha, seu mestre não vai voltar não. Jesus estava meio louco da cabeça, olha lá. Como que pode alguém que passou por uma morte tão cruel voltar? Eles dizem: quer saber a verdade? Vamos voltar para o nosso povoado. E eles caminham 11 quilômetros. 11 quilômetros eles caminham em direção a Emaús. Eles estavam em Jerusalém e agora eles voltam para Emaús. E perceba, meus amigos, que eles não negaram Jesus. Eles não negaram Jesus, eles só desistiram do processo. Eu não vejo eles amaldiçoando Jesus. Eu não vejo eles dizendo: esse Jesus era um charlatão. Esse Jesus, ele não presta. Ele nos iludiu. Não, 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 não. Eles estão tristes. Eles desistiram do processo. Porque desistir não é parar de crer, é parar de caminhar. Quantas pessoas eu tenho enxergado que não pararam de crer, pararam de caminhar. Continuam falando de Jesus, continuam ouvindo sobre Jesus, mas não caminham mais com Jesus. Pessoas que seguiam o caminho, mas de repente tudo mudou. Jesus foi preso, condenado, crucificado, morto, sepultado. E lá naquele terceiro dia pela manhã, um domingo bem cedo, estes dois homens desistiram do caminho. O sonho desmoronou. Eles arrumaram a mala, tomaram outro caminho, outro rumo. O caminho de Emaús, o caminho da desistência. Mas Jesus não nos chamou para desistir. Jesus nos chama de mais que vencedores. E um vencedor nunca desiste. Meus amigos, Jesus não chamou ninguém para assistir. Jesus chamou seus discípulos para segui-lo. Quantas vezes nós estamos seguindo o caminho de meros espectadores? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quem sabe eu não estou conversando com pessoas aqui que estão hoje a convite nesta casa, mas são desistentes do processo. As estatísticas apontam que no Brasil, já para cada um cristão saudável, firmado em Jesus Cristo, existe também um cristão desviado dos caminhos do Senhor. Pessoas que já foram discípulos, pessoas que já queimaram pelo Senhor, pessoas que já se assentaram à mesa, mas devido às decepções, crises, desilusões, escândalos, arrumaram a mala e voltaram para Emaús. São pessoas que continuam falando a respeito de Jesus, mas não o seguem mais. É a turma do: vamos lá, vamos se envolver, vamos viver Jesus, vamos viver o reino, vamos para a igreja comigo. Eu não preciso disso. Eu não preciso de igreja para amar Jesus. Eu não preciso me envolver para cultivar a minha intimidade com Ele. Eu amo Jesus, eu amo Ele, eu amo o que Ele fez por mim, eu amo o que Ele fez na minha vida. E olha, já ouviu esse papo? Do meu jeito eu tenho a minha intimidade com Ele.
Da minha forma eu faço o que tem que ser feito. Deixa eu te dizer algo. O discurso é lindo, na prática não se sustenta. Na prática não se sustenta, porque se eu amo Jesus, eu preciso amar aquilo que Ele mais ama, a sua igreja, a sua noiva. E se talvez por conta dos escândalos, das feridas, eu não quero faltar com empatia contigo. Eu sei, de fato, talvez tantos escândalos, tantas coisas, tantas feridas, isso te fez distanciar o teu coração da igreja de Jesus. Mas na prática, eu percebo que todas as pessoas que conheci, que deixaram de viver em comunidade, cumprir um propósito em comunidade, em algum momento abandonaram também a sua fé nele. A grande verdade é que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas que a cada dia estão tentando se parecer mais com Jesus. Mas nesse processo existem atritos. E eu gostaria muito de dizer para você que talvez o mesmo lugar que te isolou é o mesmo lugar que vai te acolher. O mesmo lugar onde você foi ferido é o mesmo lugar que você vai encontrar cura. Porque isso é família. Famílias não são perfeitas. Famílias muitas vezes se ferem, mas famílias se curam. Porque família não abandona a família. Dê mais uma chance. Dê mais uma chance para a noiva de Cristo. Dê mais uma chance para o corpo de Cristo na terra. Porque sem esta unidade, sem esta comunhão, o fogo, a paixão pela presença vai se esfriando. Você pode até se manter por um tempo. Olha, não, eu estou conectado com Deus. Não se sustenta. Na prática não funciona. Por quê? Porque Cristo estabeleceu desta forma. Foi Ele que fundou a sua igreja. Ele que nos chamou para viver em unidade. Ele que orou para que fôssemos um como Ele e o Pai é. Sabe, pessoas que pensam desta forma geralmente têm muito conteúdo e pouca transformação. São pessoas de muito discurso, pouca perseverança. São pessoas críticas que apontam os erros de todas as pessoas em sua volta, mas não conseguem enxergar os seus próprios erros. Falam sobre Jesus, mas estavam caminhando para longe. Qual direção os teus pés têm ido? Seu discurso combina com a sua direção? Agora, olha o que é mais lindo, olha aqui para mim. Aqueles discípulos em direção a Emaús estão andando e quem que aparece na frente deles? Quem que aparece para eles? Vamos ver quem conhece de Bíblia aqui. Jesus, sim. Jesus já havia ressuscitado. E de repente Jesus aparece do lado deles. E Jesus vai caminhando com eles. E é tão engraçado. Porque quando nós estamos sem propósito, sem rumo, quando estamos caminhando para o lugar errado, às vezes a resposta que nós precisamos está na nossa frente e a gente não consegue observar. E olha só o que acontece. É maravilhoso. Eu gosto de viajar, né, Rafa? Galera do teatro. Tem que dar um teatro maravilhoso. Imagina, chega a ser cômico. Jesus andando do lado deles. E aí, você está sabendo o que aconteceu? Não. Como não sabe do que aconteceu? Está todo mundo sabendo. O que aconteceu? Jesus dá aquela migué. O que aconteceu? Nosso mestre morreu. Ele prometeu que ressuscitaria. Já é domingo, não ressuscitou. E Jesus está andando do lado deles. E Jesus vai instigando. Jesus vai perguntando. E de repente Jesus fala assim: deixa eu contar uma história para vocês. E Jesus começa a discorrer sobre as Escrituras. Jesus começa a falar sobre Ele mesmo, sobre tudo aquilo que eles já deveriam saber. E a Bíblia diz que de repente os olhos deles se abrem. Talvez você pode me perguntar: pastor, a direção era errada, a direção era oposta. O que Jesus estava fazendo no caminho errado? Eu te respondo: Jesus entra no caminho errado só para resgatar aquele que ainda pode voltar. Jesus, Ele quer te encontrar nessa noite, meu irmão. Eu não sei onde teus caminhos estavam te levando. Hoje Jesus está interditando. Hoje Jesus está aparecendo para você e falou: chega. E às vezes você já
está conversando com ele faz um tempinho, você nem percebeu ainda. Mas quando os teus olhos se abrirem, o que acontece, pastor? A Bíblia diz que primeiro o coração queimou. Eu sinto no meu espírito que hoje teu coração vai voltar a queimar. Existe uma nova chance para você que estava distante. Há quanto tempo você não queima por Jesus? Há quanto tempo você vive de um saudosismo barato? Porque lá naqueles anos, aquelas experiências, aquilo que eu vivi com Deus. Não. As tuas melhores experiências com Deus estão por vir. Só ajuste o caminho. Teu coração vai voltar a queimar. Teu coração vai voltar a pulsar. E então, no mesmo dia, eles falam: vamos retornar. Vamos retornar. Hoje é dia de retornos. Mas eu quero terminar falando sobre a história de Judas, porque eu não posso terminar sem também te apresentar o caminho difícil da morte. Judas é o último personagem desta noite. João capítulo 13, versículos 20 a 30. Depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, e um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o porquê Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo para que comprasse o necessário para a festa ou desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Meus irmãos, quando eu leio esse texto eu tremo. Eu me lembro das palavras do sábio Salomão, que diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam iniquidade. A grande verdade é que o inferno ele começa com decisões que parecem certas. E não, ao contrário do que estão querendo te ensinar por aí, neste tempo de relativização da verdade, dizendo que, olha, o inferno é uma figura alegórica, é uma historinha da igreja para colocar medo em você, para te manipular. Não. A Bíblia diz que tão real quanto é o céu, moradas que o Senhor está preparando para nós, também é o inferno, destinado àqueles que não reconhecerem a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E este caminho sem Jesus começa com decisões que parecem certas. É o texto que eu li no início. Lembra? Há caminhos que parecem certos, mas no fim conduzem para onde? Para a morte. E esta morte interior, este vazio interior, antes de escurecer por fora, ele escurece por dentro. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que Judas teve pelo menos 7 outras oportunidades para se arrepender. Inclusive quando Jesus fala: olha, a quem eu der este pão, era mais uma oportunidade para Judas. Mas ele não aproveitou daquelas oportunidades, porque ele andava com Jesus, ele ouviu Jesus, ele serviu Jesus, mas ele decidiu seguir sem Jesus. Esta dinâmica é tão interessante. Eu falo sempre aos jovens que deveríamos lembrar da mulher de Ló. Lembra? Ló, vivendo em Sodoma e Gomorra, cidades promíscuas. Deus se cansa daquela perversidade e ele diz: olha, eu vou destruir essa cidade. E ele fala: olha, Ló, pega a tua mulher, pega as tuas filhas e sai daí, e não olhem para trás. E quando Ló está com a sua família, a mulher dele olha para trás, e na hora ela vira uma estátua de sal. A Bíblia não diz, mas fica muito claro para mim nas entrelinhas, que aquela mulher ela não estava praticando as mesmas coisas que os sodomitas, porque senão ela nem saía da cidade.
mas olhar para trás revela onde estava o coração dela. Caminhos que parecem certos. Às vezes, a intenção até é boa, mas o coração está no lugar errado. E eu tenho dito constantemente aos nossos jovens, que onde o teu coração estiver, é questão de tempo para os teus pés pisarem. Existem pessoas que só não escolheram o pior caminho ainda, ou acham que não escolheram, por conta da religiosidade ou por conta da pressão, o que vão pensar de mim. Mas o coração já está distante, e o coração distante já revela que o caminho já foi escolhido. Quando Judas escolhe a morte, o Senhor da morte, Satanás entra nele. Jesus disse a Judas: você escolheu este caminho, você é livre, então vá, siga por ele. Entenda algo nesta noite: todo homem é livre para escolher seu caminho. O que Deus faz é falar, avisar, mostrar o melhor caminho, mas Deus não obriga ninguém a fazer nada, porque proximidade não é intimidade. Proximidade não é intimidade. E quando a consciência cala, o inferno encontra espaço. Judas, ele não foi empurrado, ele escolheu. Jeremias 21:8: a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Sabe por quê? Liberdade sem discernimento vira escravidão. Eu compartilhei 3 histórias, 3 escolhas, 3 destinos. Os discípulos escolheram seguir vida. Os discípulos de Emaús escolheram desistir, estagnação. Judas escolheu trair, morte. Não é sobre quem você é sobre o caminho que você decide andar. Hoje eu quero afirmar para você: Deus não está perguntando o que você sente. Deus está te perguntando qual caminho você tem andado. Porque Deus sempre oferece o caminho da vida, mas nunca obriga. O céu é uma escolha, o inferno também. Mas ainda dá tempo de mudar o caminho. Não dá mais para ficar parado. A neutralidade não é uma opção para você. E a inércia já é um caminho escolhido. Qual caminho que você escolhe hoje? Quais são as decisões que você toma hoje? Você já deve ter ouvido falar que há oportunidades que talvez não encontremos mais. Por isso que o tempo é um recurso tão escasso e tão precioso. Não perca mais tempo. As decisões que você precisa tomar, tome hoje. Talvez você avaliou e percebeu que alguns dos seus caminhos até pareciam certos, a tua intenção era até bacana, mas não serve para você. Talvez tudo que você precisa é perceber que Jesus está do teu lado, dizendo: está errado esse caminho, não está bacana, você está indo para Emaús, não é o teu lugar. Quem sabe tudo que você precisa hoje é que os teus olhos sejam abertos e o teu coração volte a queimar e pulsar por Jesus. E você lembre que existe um lugar de onde você nunca deveria ter saído, do centro da vontade do seu Pai. Fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero muito orar por você. O livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar com a tua boca que Cristo é Senhor, que Cristo é o seu Salvador e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo para a glória de Deus o Pai. Eu quero muito que você faça uma oração nesta noite, decidindo por Jesus. Você entendeu qual que é a mensagem? A mensagem é simples. Nascemos em um caminho que leva à morte, mas Cristo já providenciou tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva para uma vida mais que abundante. Se renda a Ele, entregue sua vida a Ele.
É a melhor decisão da tua vida. É a melhor decisão da tua vida. Eu quero te convidar a fazer esta oração comigo. E sabe o que é mais incrível? Você tem uma família que não vai te deixar fazer isso sozinho. Igreja, você pode me ajudar com isso? Eu quero fazer uma oração. E se esta oração for uma resposta, se for fruto de sinceridade do teu coração, repita essas palavras comigo. Por favor, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que estava andando para a morte eterna, longe do Senhor, nos meus pecados. Mas eu entendi que Cristo ressuscitou para me dar vida, e vida em abundância. Por isso hoje eu escolho andar contigo. Eu escolho ser teu amigo. Eu escolho fazer parte do teu reino. Eu ainda preciso fazer uma outra oração, porque vem no meu espírito muitas pessoas que estavam distantes, muitas pessoas que estavam longe do Senhor. Talvez você foi ferido por conta da religião, ferido por conta da igreja, e sem forças para voltar, sem forças para pertencer. Eu quero fazer uma oração contigo também. Igreja, você me ajuda também nisso? Vamos lá. Diga assim: Senhor Jesus, eu que andava perdido, como um filho pródigo, eu decido voltar para casa. Eu decido voltar para perto de ti. Que o meu coração possa queimar como nos primeiros dias, para a glória do seu nome. Amém. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Ei, você que está aqui precisando receber uma oração da intercessão, pode ficar aqui. Tem algumas pessoas que já se entregaram a Jesus, que já se reconciliaram, mas que querem uma oração específica pelos caminhos que estavam distantes. Talvez o caminho do pecado que você não estava conseguindo vencer. Fica aqui, o pessoal está orando por você. Se você, fique na liberdade. Mas você que entregou a sua vida a Jesus, e você que se reconciliou com a família da fé, você que se reconciliou com Ele hoje, eu preciso muito te conhecer. Eu não vou te expor, eu não vou te chamar aqui na frente para você falar teu nome, eu não vou te dar microfone na mão, não, só quero te conhecer. Eu vou contar até 3, e a hora que eu contar, você que fez esta oração de entrega ou de retorno pela primeira vez, eu queria que você fizesse um sinal bem alto na tua mão, combinado? Vamos lá? 1, 2, 3, erga a sua mão o mais alto que você puder. Eu quero te conhecer. Seja bem-vinda, família. Fica com a mão erguida. Seja bem-vinda, família. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, família. Uau, glória a Jesus. Pastores, me ajudem. Eu tenho mais um pedido para vocês que estão aqui. De novo, não vou expor vocês. Eu não vou tomar muito teu tempo. Nós estamos com um tempo legal. Você pode pegar as coisas da tua cadeira já. E você que ergueu a mão, nos dê a oportunidade de te dar um abraço, nos dê a oportunidade de te dar um presente. Os nossos pastores estão aqui. Pastora Sâmia está aqui na frente, junto com o time dela. Você pode vir aqui na frente, e nós vamos te conduzir para uma sala onde nós queremos te dar um presente. Nós queremos orar com você. Nós queremos te abraçar e dizer: você é muito bem-vindo. Você que está perto dessas pessoas que ergueram a mão, fala: eu posso te levar lá? Eu posso te ajudar, eu posso te conduzir até aquela sala. Os nossos pastores vão te conduzir, vão te ajudar. Nós queremos dar um presente de coração para você. E enquanto você sai, olha quantas pessoas voltando para o caminho, olha quantas pessoas se entregando. Receba um aplauso da tua família. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Seja muito bem-vindo à tua casa. Seja muito bem-vindo a um lugar de bênção. Você do nosso campus online, os nossos pastores agora vão te dar todo o suporte assim que encerrarmos esta transmissão. Pastor Emerson entra do estúdio para conduzir você também a uma jornada de fé, a uma jornada em família. Você que está aqui na frente, que veio receber oração, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você, você que está aqui na frente, porque está tomando decisões. Uau, quantas coisas Jesus está fazendo nessa noite. Você que estava no caminho da incredulidade, você que estava no caminho talvez do pecado, você que estava no caminho das indecisões, talvez
percebendo que muita coisa que você estava fazendo até parecia certo, mas você só quer voltar a queimar como nos primeiros dias. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Enquanto eu oro, enquanto nós cantamos talvez um refrão desta música, você pode também sair do teu lugar, vir aqui na frente, se ajoelhar. Tem pessoas aqui já recebendo. Eu quero orar por você. Você que já é de Jesus, você que está até firme na família da fé, mas percebeu que está entrando em um caminho onde a tua carne não está tão mortificada. Você está entrando num caminho perigoso. Teu coração está tomando alguns destinos que talvez seria questão de tempo para os teus pés também tomarem. Eu quero orar por você. Já há dezenas de pessoas aqui, e eu vou encerrar esta celebração só depois de orar por cada um de vocês aqui. Fique à vontade enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos. Sair do teu lugar, vir aqui na frente, receber uma oração. Vamos lá. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora. Talvez alguns caminhos não estavam muito claros, talvez alguns caminhos pareciam certos, mas hoje eles conseguem enxergar que por mais que na lógica humana fizesse mais sentido, não eram caminhos que aproximavam eles do Senhor. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, doce Espírito. Como acabamos de cantar, que a nossa vida seja a tua vida em nós. Mortificamos agora a nossa carne. Declaramos que não há caminho, não há nenhum outro caminho fora do Senhor. Não há vida longe de Ti. Senhor, recalcula rotas aqui hoje. Dê destinos àqueles que se encontravam perdidos, sem rumo, que eles visualizem o seu futuro. Para nós não serve qualquer caminho. Nós confiamos no Senhor, descortina dos nossos olhos este futuro de paz, esperança, prosperidade que o Senhor tem para nós. Nos encontraremos no futuro com a nossa melhor versão. Por quê? Porque o Senhor já está lá. Porque o Senhor já está lá, e é para lá que nós estamos caminhando. E é para lá que nós estamos caminhando. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite. Tantas salvações. E se há festa nos céus, também aqui festejamos e celebramos estas tantas e tantas vidas que se entregaram ao Senhor e que agora pertencem à nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nas celebrações anteriores e aquilo que o Senhor ainda fará na última celebração das 20 horas agora. Deus, que o teu amor tão grande, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo sejam com o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.